Vou caminhando nas estradas desta vida e me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Caminhando nas estradas dessa vida, me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Refletiu a luz divina com todo seu esplendor. É no reino de Oxalá aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio
de Oxalá. Eu ouvi? Olá, olá, olá. Oi? Deu? Vamos começar de novo. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos de teologia de Umbanda Sagrada, mais precisamente no nosso 16º encontro. Meu nome é Marcos Adriano Vargas, sacerdote de Umbanda e dirigente do Templo e Escola Aranauã com sede em Cruz Alta. Estamos atualmente com 9 irmãos na sala. Eu cumprimento a irmã Conceição, Carol, Paula, Marlene, Sandro, Janine, Carol, Cristiane. Ok. Voltou o som. Não estava bem conectado o plug aqui do microfone. Todos bem desde a semana passada? Certo, consegui restabelecer o aplicativo que faz a publicação e a veiculação dos nossos vídeos. Tudo certo, tá bom? Eu cumprimento também os irmãos que irão assistir esse vídeo pela nossa fanpage www.aranauã.com.br, através do nosso canal no YouTube, Aranauã Templo Escola, e aonde ele for compartilhado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que forem assistir em outros momentos aí, a não ser agora. São 20h04 do dia 31 de maio de 2017. Pois bem, então sem mais delongas, vamos continuar o estudo na nossa Umbanda Sagrada. Encerramos o estudo do módulo de mediunidade. Os irmãos devem ter percebido que, não obstante aquela live que nós fizemos, eu e a Carmela, que em virtude do temporal o sistema zerou tudo e nós fizemos através do celular, eu incluí depois, posteriormente, um outro vídeo, o módulo final, na verdade, daquele curso de 2016, onde eu falo da mediunidade e incorporação. Então, aqueles irmãos que não assistiram, esse vídeo está no grupo, com o nome, se não me falha a memória, aula 15, parte 2. Eu coloquei também hoje no grupo a última versão da apostila em PDF, contendo o conteúdo atualizado até esse ponto, ou seja,
até o módulo Mediunidade. Vocês podem baixar para os seus computadores, podem imprimir, enfim, pode fazer o que quiser. Esse material é público, pode compartilhar, só sempre citando a fonte. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Boa noite, Rose. Legal, que bom que vocês estão por aí. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos adentrar num tema de crucial importância. Tudo é importante dentro da Umbanda. Nós vamos começar a falar sobre as divindades como introdução ao estudo da teogonia. Teogonia é o estudo das divindades, ou o estudo dos orixás dentro da Umbanda. É nesse momento, ou a partir desse momento, que nós abordaremos a questão do conceito teológico de Deus para a Umbanda e também como ele se desdobra dentro da religião através das suas inúmeras divindades, através dos seus tronos. Então eu peço que vocês desliguem o celular, ou coloquem no silencioso, desliguem a televisão, porque a partir de agora é um ponto fundamental para a compreensão da teologia da Umbanda Sagrada. É algo diferenciado, é algo bem particular da Umbanda. Sim, a Umbanda tem teologia, a Umbanda tem doutrina, principalmente o segmento que nós estamos estudando, que é a teologia de Umbanda Sagrada. Então é algo bastante importante, mais do que isso, que a gente compreenda o que vai ser dito. Eu acredito que muitos dos irmãos que estão me ouvindo já têm esse conhecimento, e isso é ótimo, isso facilita essa troca de ideias. E para aqueles irmãos que ainda não tiveram acesso a essa informação, procure não esgotar esse tema única e exclusivamente com o nosso estudo. Tá? Procurem fontes ricas de estudo, e eu quero inclusive indicar de novo essa obra que eu diria que é fundamental para o estudo de teologia, que é Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, editora Madras, inspirado por Pai Benedito de Aruanda. Essa obra é fundamental para os nossos estudos. Então, junto com o que nós vamos conversar, eu peço que vocês utilizem. Essa obra é fundamental, dentre outras tantas, para que a gente possa completar e incorporar o estudo de teologia. Bom, então eu estou aqui com o celular na minha frente, ok? 10 irmãos na sala, vamos lá. Deus na Umbanda. Quando se fala nessa imagem ou nesse conceito de Deus, a gente sempre se pergunta, mas afinal, quem é Deus? É aquele velho, bravo, vingativo descrito no Velho Testamento? Ou é o velhinho bondoso e justo do Novo Testamento? Nós temos duas figuras antagônicas, aparentemente, teologicamente falando, desde o velho, bravo e vingativo do Velho Testamento até o justo e bondoso do Novo. Ou então, alternativamente, é o Papai do Céu, que quem tem filho sabe, né? Que nós somos criados muitas vezes com essa imagem de Deus à luz daquilo que a nossa família cultua. Muitas são as faces ou as imagens que são trazidas até nós desde a nossa mais tenra infância a respeito de quem é Deus. E a primeira coisa que chama a nossa atenção é que se utiliza sempre uma expressão masculina, como sendo pai. Não é verdade? O pai, como aquele ancião, aquele velho, aquele de mais idade, aquele que sabe mais, aparentemente nos dando a ideia de que está sentado num trono, regendo toda a criação, né? E ora justo, ora injusto, nos cobrando, ora nos dando. Eu digo isso porque muitas vezes nós inclusive o condenamos. Deus é injusto, me tirou isso, me tirou aquilo, enfim. As mais diversas facetas acerca desse mistério, que eu diria que é o mistério dos mistérios, né? Talvez o maior,
com certeza o maior. Mas enfim, nós vamos discorrer hoje, a partir de hoje, acerca dessa divindade que nós chamamos de Deus, segundo algumas culturas, e como a Umbanda sagrada trata dessa divindade. Na verdade, nós não sabemos nada sobre Deus, ou pouquíssimo. Embora cada um de nós tenha a própria opinião, baseado nas nossas crenças pessoais, temos que... Quem não acredita, afinal, na sua existência, né? A maioria de nós, existem pessoas, conforme nós já estudamos, que não acreditam em Deus, os nossos irmãos ateus, né? Respeitamos todas as opiniões, todas as crenças ou não crenças. Enfim, todos nós temos uma ideia muito particular acerca dessa divindade, acerca dessa personalidade que é trazida para a nossa vida desde a nossa infância. Nós temos inclusive religiões que não têm Deus como centro da sua atenção. Isso nos reporta aos nossos primeiros encontros quando nós tratamos do tema religião. O budismo é um exemplo. O budismo não tem Deus ou uma divindade suprema como o centro das suas atenções, o centro da sua teologia, da sua história. O budismo ele tem por objetivo elevar o seu a um estado de sublimação. Então vejam que Deus, ora, é tido como uma divindade, boa, justa, ora como injusto, há quem não acredite, há religiões, inclusive, que não têm Deus ou uma divindade maior como sendo as suas atenções. E Deus também é visto com outros nomes, a depender da religião, mas sempre representando aquela divindade maior, criador de tudo e de todos. Bom, o fato é que a maioria de nós aprendeu sobre Deus com os nossos pais, conforme eu havia dito no início, e que é o momento a partir do qual nós enxergamos o divino, o religioso, a partir dos olhos deles, nossos pais. A nossa visão de Deus, ela também está muito atrelada à religião que nós decidimos seguir desde a nossa infância. Sim, e isto está diretamente relacionado com aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Podendo ou não, claro, sofrer a influência deles, embora isso normalmente ocorra. Se você é católico, por exemplo, você é irmão, irmã que está me escutando, certamente tem uma visão de Deus. Se você, portanto, ou entretanto é espírita, você tem outra visão, e assim por diante. Para a compreensão desse mistério, eu diria o mistério maior, que é Deus, uma divindade suprema, é preciso que nós estudemos-lo a partir da visão umbandista, para que nós possamos compreender tudo o que vai ser dito daqui para frente. Eu já falei em outras oportunidades que nós precisamos estudar a Umbanda com cabeça de umbandista, com olhos de umbandista, porque se nós trouxermos para esse estudo conceitos antigos do catolicismo, do espiritismo e de outras religiões, talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade para compreender o que vai ser dito daqui para frente. Sim, por isso que eu falei também que é necessário e importante esvaziar o copo. Eu não estou dizendo que você, irmão, irmã, precisa abandonar a sua crença. Não. Até porque a Umbanda ela não é conversionista, ela não obriga ninguém a ser umbandista. Ela expõe a sua doutrina, a sua teologia e lhe dá a liberdade, que está relacionada com o livre-arbítrio, de poder optar por ser umbandista, adepto dos seus fundamentos ou continuar na sua religião. Tá? Então é importante estudar, a partir de agora, a questão da teogonia de Umbanda com olhos de umbandista e o que é mais importante, com cabeça de umbandista, tá certo? Ju, Sara, Glória também, sejam bem-vindas, tá bom, irmã? 11 irmãos na sala. Bom, nós poderíamos agrupar, digamos assim,
ou reunir três grandes religiões monoteístas no mundo. Lembrando aquela classificação que nós estudamos lá atrás, monoteísta ou monoteísmo, um único Deus. Tá? Nós podemos citar o próprio judaísmo, né, precursor do catolicismo, o islamismo e, é claro, o próprio catolicismo, que hoje é uma das religiões que mais adeptos possui no mundo. Então, judaísmo, islamismo e o catolicismo. Todas essas religiões monoteístas, elas têm visões diferentes sobre Deus, o que demonstra e nos chama a atenção que nós não sabemos, afinal, nada ou pouquíssimo sobre Deus. As religiões foram feitas ou foram construídas por nós, homens, seres humanos. Deus é uno, é indivisível, e cada religião tem a sua visão, o seu olhar sobre essa divindade. Ora chamando ele de Deus, ora chamando de Zambi, de Javé e assim por diante, tá bom? E com a Umbanda não é diferente. A Umbanda tem a sua visão particular sobre Deus e nesse modo específico de dizer a Umbanda sagrada também tem a sua visão e a sua particularidade sobre essa divindade. Bom, na nossa opinião, na minha opinião, todas as religiões detêm uma pequena parte da verdade deste que é o Criador de tudo e de todos. Eu acho que eu conversei com vocês nos nossos primeiros encontros ao comentar uma parábola sobre o elefante e os cegos. Vocês estão recordados disso? 4 cegos foram colocados em frente a um elefante e cada um em uma determinada parte do corpo. Um cego tocou a tromba do elefante e dizia que elefante era como se fosse um grande rolo. Muito parecido, não é? Que ele estava apalpando, tocando apenas uma parte. Outro, tocando a barriga desse elefante, dizia: não, um elefante não é como um rolo, é como se fosse uma moringa grande. O terceiro cego, apalpando as orelhas, dizia: vocês estão enganados. Um elefante é como se fosse um grande abano. E o quarto e último cego, apalpando as pernas do animal, dizia: vocês três estão corretos e eu estou certo. Elefantes, na verdade, são como colunas. Então vejam e percebam a analogia e o que está escondido por trás desse conto, dessa parábola. Cada um desses cegos tinha uma visão parcial do todo. E todos eles estavam certos. De fato, quem apalpava a tromba e dizia que era um rolo não estava errado. Tampouco aquele que dizia que era uma moringa, um abano e, por fim, uma coluna. E assim acontece com as religiões. Cada religião contém uma pequena parte do todo, assim como os cegos contêm ou continham uma pequena parte do elefante, assim também ocorre com as religiões. Nós não podemos dizer que uma religião está certa ou errada, nós não temos o direito de dizer isso. Aliás, não há nada mais errado de dizer do que a religião do nosso irmão ou da nossa irmã está errada. Devemos respeitar. Bom, então na nossa opinião, cada religião tem uma pequena verdade ou uma pequena parte da verdade sobre Deus. Se isso um dia fosse possível reunir todos os fundamentos das mais diversas religiões espalhadas pelo mundo, nós poderíamos afirmar, quem sabe, que nós estaríamos mais próximos de construir uma visão, um conceito sobre essa divindade que é o Criador de tudo e de todos, tá bem? Ainda no campo da casuística, nós falamos da Igreja Católica, nós falamos um pouquinho do islamismo, nós podemos citar ainda de novo o Espiritismo, no qual Allan Kardec definiu, se é que se pode definir, Deus como sendo a causa primeira de todas as coisas. O Candomblé, por sua vez,
os nossos irmãos candomblecistas. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas as nossas pesquisas indicam que para essa religião, candomblé resgata aquela forma africana de ver, pensar e estudar Deus, ora denominando-o de Tupã, Olodumare, Olorum, Zambi e assim por diante. Eu volto a dizer que tudo isso só demonstra que nós não sabemos nada sobre essa divindade, que é o nosso Pai, a nossa Mãe, é o Criador de tudo, de todos. E para a Igreja Católica, irmãos, quem é Deus? Oi, Rosa. Quem é Deus segundo a nossa Igreja Católica? Bom, para a Igreja Católica, Deus é a Trindade, não é, irmãos? É Pai, é Filho e Espírito Santo. O Pai é aquela humanização que nós demos a Ele, é humanizado pela maioria das pessoas como sendo aquele velho barbudo, né? Masculino, homem, portanto, responsável pela criação, sentado num trono e de lá gerenciando como um grande chefe tudo que está abaixo dele. O Filho é a humanização dele e teria sido criado à sua imagem e semelhança. E o Espírito Santo, poderemos dizer que seria a alma de Deus para alguns, ou o seu poder, de acordo com a vertente do catolicismo que se está falando. Deus foi humanizado, por falar nisso, e por que ele foi humanizado com essa imagem de um ser humano, um velho, né? É para que nós possamos estar mais perto dele. Essa humanização facilita esse contato com o divino. E ele foi humanizado em duas religiões das quais nós temos conhecimento, que é o próprio catolicismo e também o hinduísmo. E na verdade o hinduísmo é um conjunto de religiões. Já no judaísmo não existe essa trindade. Nele, Deus é o Pai. Então, nossa relação com Deus, como a gente vê, além de nós sabermos pouco ou quase nada, a nossa relação com Deus é considerada até hoje infantil. Concordam comigo? O que demonstra que nós sabemos quase nada sobre ele. Bom, então vejam essa diversidade de visões que nós temos, de conceitos existentes sobre Deus. São tantas doutrinas e tantas teologias acerca dessa divindade, quantas são as religiões espalhadas pelo mundo. Cada religião tem a sua particularidade, a sua forma de enxergar, estudar e ver Deus. O certo é que, por mais que vocês, divaguemos a respeito dele, nunca saberemos por completo, nunca conheceremos por completo o seu mistério. Tampouco alcançaremos a sua completude, porque Deus é infinito em si mesmo. Estudar Deus talvez seja algo impossível, porque não é algo que nós consigamos traduzir em palavras, irmãos. É algo que a gente sente, é algo que a gente vive. Mas nós vamos tentar, em poucos encontros e em poucas palavras, passar um pouquinho dessa visão umbandista dessa divindade que é a maior de todas. Então vamos começar, aspas, a divagar sobre esse tema, evidentemente com todo o respeito, né, e reverência que o nosso amado Criador merece e faz jus, mas segundo o entendimento da Umbanda Sagrada e conforme as lições que eu já disse no início, reveladas aqui para o nosso plano material pelo Mestre da Luz, Pai Benedito de Aruanda, através do seu veículo enquanto encarnado, Pai Rubens Saraceni. Antes, porém, eu vou repetir que é necessário que a gente, vocês, esvaziem o copo. Esvaziem o copo daqueles antigos conceitos católicos, candomblecistas, talvez, espírita, que a gente traz desde a infância. Eu volto a dizer que eu não estou pedindo e nem quero que vocês abandonem as suas crenças, mas sim por hora ou momentaneamente deixe eles um pouquinho de lado para que a gente possa ter mais facilidade para compreender o que vai ser dito e estudado a partir de agora.
Bom, então, esvaziando o copo desses antigos conceitos, em especial o católico, e vocês vão compreender daqui para frente o porquê, desapegar daquilo que já foi lido, ouvido e visto, para que possamos compreender um pouquinho o que eu chamo de o mistério dos mistérios. É um mistério maior. Vamos lá, venham comigo. Bom, pensar Deus a partir da nossa visão, ou a partir da visão umbandista, com olhos e com cabeça de umbandista, é pensá-lo além desses rótulos que nós vemos e ouvimos até hoje. Tá? Esses rótulos, na verdade, dificultam a compreensão desse mistério dos mistérios, que eu chamo de mistério dos mistérios. São rótulos do tipo: Deus está no céu, Deus é Pai, Deus pune para alguns, Deus não pune para outros. São esses rótulos que eu me refiro e peço que momentaneamente os irmãos e irmãs deixem um pouquinho de lado, afastado, para que a gente possa prosseguir. Bom, o fato é que Deus é uma divindade, ou melhor, é a divindade das divindades, é a divindade que criou todas as outras. Ele é criador universal de tudo e de todos. Deus, para nós umbandistas, ele pode estar no céu, ele pode estar na terra, ele pode estar dentro e fora de nós. Ele é pai, ele é mãe, ele é branco, ele é preto e muito mais. Nós, seres humanos encarnados, sempre tivemos o hábito de limitá-lo em virtude das noções incompletas que nós mesmos adquirimos no curso das nossas vidas. Como eu disse, ora dizendo que ele está no céu, sentado num trono, mas isso são limitações próprias das nossas feições humanas. Nós não podemos limitá-lo para que possamos dessa forma compreendê-lo melhor. Bom, mas apesar dessa nossa visão infantil, muito tenra ainda a respeito dessa divindade ou dos mistérios, ele sempre nos atende sempre que evocado corretamente. Deus nos olha como seres infantis, sim. Ele entende que nós somos seres em evolução e que nessa condição, como sendo crianças recém-nascidas, não compreendemos a sua completude, mas ainda assim nos atende sempre que evocado corretamente, e isso vai ao encontro do que nós vamos falar a respeito da visão de Deus para a Umbanda. Bom, vamos prosseguir. Essa visão limitada que nós temos decorre da impossibilidade que a gente tem de compreendê-lo a partir ou fora dos nossos conceitos humanos. Porque a nossa limitação em termos de conhecimento humano impossibilita que a gente compreenda ele na sua completude. Nós somos limitados, Deus não. Eu vou dar exemplos. Se você perguntar, por exemplo, para um macaco, sim, um macaco, um chimpanzé, quem é Deus para um macaco? Provavelmente ele vai dizer que Deus é o grande macaco. Concordam comigo? Se nós perguntarmos, por exemplo, para um boi, sim, um quadrúpede, um boi, quem é Deus para ele? Se ele pudesse falar, eu diria que ele iria falar que Deus é o grande boi. E se perguntar para o homem, para a mulher, para nós seres humanos, quem é Deus? Ele vai dizer, Deus é Pai. Deus é normalmente sincretizado ou associado a um velho, porque ele é mais experiente, ele é o mais velho de todos, é aquele que criou nós e todo o resto da criação. Ele tem feições humanas, assim como o grande macaco foi idealizado a partir da visão do macaco e o grande boi foi idealizado a partir
da imagem do boi, Deus para nós, partindo dessa premissa que somos humanos, seria esse velho, essa humanização de uma divindade, normalmente associada, como eu disse, a um velho com feições humanas, com cabelos e barbas brancas, sentado num suntuoso trono e de lá gerenciando e administrando toda a criação. Tudo isso prova que a nossa visão humana e o nosso conceito sobre Deus, sobre essa divindade, idealizado por nós, é incompleto e diria deturpado, mas sempre desenhado, aspas, segundo o nosso olhar simplista, humano, a partir das nossas limitações. Eu vou procurar avançar um pouquinho para melhor compreensão, falando de outro modo ou de outra forma. Eu vou tratar de dois sentidos conhecidos por todos nós para a gente compreender, que é a visão e a audição. Vocês sabiam que o espectro da visão humana, ou seja, a visão colorida, tudo aquilo que nós enxergamos, vai desde o vermelho ao violeta. Sim, tecnicamente a ciência já demonstrou isso, que o nosso espectro de visão vai do vermelho ao violeta, passando pelo laranja, passando pelo amarelo, passando pelo verde, pelo azul e etc. Tudo que está abaixo do vermelho nós dizemos que é o infravermelho e o que está acima do violeta é o ultravioleta, certo? Com relação à audição, o nosso espectro de audição, ou seja, aquilo que nós conseguimos ouvir, captável pelo ser humano, vai entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo nós temos aquilo que nós chamamos de infrassom e acima o que nós chamamos de ultrassom. Então eu estou exemplificando através de dois simples sentidos conhecidos de todos nós, falando da visão e falando também da audição. O que eu quero dizer com isso? Se Deus aparecesse na sua frente, irmão e irmã, nós só poderíamos vê-lo com os nossos olhos se ele se manifestasse dentro daquele espectro captável pela nossa visão humana, que é do vermelho ao violeta. Tudo que estivesse na escala do infravermelho do ultravioleta ficaria invisível aos nossos olhos. Dito de outra forma, se Deus falasse conosco, nós somente escutaríamos ele se isso acontecesse também dentro do espectro captável pela nossa audição, ou seja, dentro de 20 Hz, acima de 20 Hz e não mais do que 20.000 Hz. O que eu quero dizer com isso? É demonstrar que nós vemos, escutamos e compreendemos Deus segundo a nossa capacidade, que, repito, é limitada. Tudo que a gente diz e discorre sobre Deus é com base nas nossas limitadas concepções humanas. Deus é muito mais do que isso. Nós só podemos ver, sentir, vibrar Deus segundo a nossa noção, que é sempre limitada. E o que a Umbanda Sagrada quer nos ensinar é que Deus é muito mais que isso. Nós podemos muito mais em relação a Deus, desde que compreendamos o seu mistério. Tá certo? É essa a jornada que nós estamos iniciando a partir de agora. Olá, Marcelo, irmão Marcelo Martinez. Tá bom, irmãos? Bom, sabendo então que Deus é muito mais do que a gente imagina, é muito além da nossa concepção ou da nossa visão humanizada que nós temos sobre ele, é importante que a gente saiba algumas coisas que, apesar das nossas limitações, a gente sabe que é certo. Por exemplo, Deus é incriado. O que eu quero dizer com isso? Ele sempre existiu. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, certo? Deus é onipotente, ele pode tudo. É onisciente, tudo sabe e
tantos outros entes que possam existir acerca da definição da nossa divindade das divindades. Então, ele sempre existiu, ele está em todos os lugares, ele tudo pode e tudo sabe. É uma pequena parte daquilo que a gente tem certeza a respeito dessa divindade. Bom, o primeiro dogma que nós, umbandistas, precisamos desconstruir, e isso é difícil, por isso que eu sugeri o esvaziamento do copo, é desconstruir a visão humanizada que nós temos sobre ele. Sim, aquela visão humanizada do velho com barbas e cabelos brancos sentado num trono, que se você der um Google aí agora no seu computador, você colocar Deus e colocar na opção imagens, vai dar 99,99% imagens de um velho com barbas e cabelos brancos, que é a nossa visão humana, humanizada dessa divindade. Porque na nossa concepção ele foi criado, ou nós fomos criados, melhor dizendo, à imagem dele. Bom, vamos tentar desconstruir isso, mas sem desmerecê-lo. Deus é a energia pura. Deus é a fonte. Deus é a energia. Deus é o fator. Enfim, Deus, irmãos, é tudo que conhecemos e ainda tudo que iremos conhecer. A partir da compreensão de que Deus é uma divindade, é energia pura, ele é atemporal, ele é incorpóreo, desconstruímos, portanto, a visão humanizada dele. Sendo atemporal, sendo incorpóreo, sendo energia pura, fica um pouco mais fácil da gente compreender que ele se manifesta em toda a criação, e quando eu falo em toda a criação, é em todos os planos da vida, em todos os planetas e em todos os universos. Tá certo? Fica mais fácil da gente compreender que ele se manifesta em toda a criação por meio de divindades menores criadas por ele. Sim, é por esse motivo que ele está em todos os lugares, pode tudo, tudo sabe e sempre existiu. Lembra que nós falamos agora há pouco? Então, essas qualidades de Deus, pequenas qualidades, porque lá na verdade elas são infinitas, é possível porque toda essa administração da criação é feita por meio de outras divindades, ditas divindades menores, mas sim, todas criadas por ele. Então ele é energia. Nós temos que desconstruir para essa compreensão aquela imagem humanizada que nós trouxemos até hoje. Devemos então imaginar ou compreender que Deus não é só pai, Deus também é mãe. Sim. Deus é branco, Deus é preto? Não, vamos desconstruir essa imagem dele de humano. Ele é pai para nós por meio de Oxalá, por meio de Oxumaré, por meio de Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê, Omulu e tantas outras divindades masculinas que foram criadas por ele. Deus também é mãe por meio de Logunã, Oxum, Obá, Oroiná, Iansã, Nanã-Boroquê, Iemanjá e tantas outras divindades femininas também criadas por ele. Eu me fiz entender? Então devemos abandonar aquele velho conceito que ele, Deus, é um ser masculino e é apenas pai. Porque ele se manifesta em toda a criação por meio de outras divindades. Quando ele se faz isso por meio de Oxum, por exemplo, é Deus se manifestando a partir de uma personalidade feminina que é uma divindade ligada ao amor. Nós vamos compreender melhor isso quando nós entrarmos no ponto onde estudaremos a teogonia, também chamada por alguns de 7 linhas. Bom, então vejam e percebam que existem muitas formas diferentes de falar e se relacionar com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus por meio de Oxalá, por meio de Xangô, por meio de Oxóssi
e outras divindades masculinas, por meio de Oxum, Logunã, Yansan e outras divindades femininas, através de formas ou maneiras específicas de evocá-las enquanto divindades. Ao evocar Yansan, nós estamos evocando a lei maior de Deus por intermédio de uma orixá, uma divindade que está polarizada de um trono específico, que é o da lei. Nós vamos estudar isso oportunamente. Então existem muitas formas de falar e se relacionar com Deus, e no momento que nós compreendermos isso, nós conseguiremos acessar esses mistérios com mais facilidade e utilizá-los a favor da nossa evolução e a favor de ajudar os nossos irmãos e irmãs, tanto encarnados quanto desencarnados, tá? Bom, vamos ver aqui no grupo. Tá certo. Bom, vamos adiante. Como a gente vê, a Umbanda não limita Deus, como outras religiões citadas anteriormente aparentemente o fazem. Pelo contrário, a Umbanda ensina que nós podemos muito mais a respeito de Deus. Nós falamos antes, que Deus se manifesta por meio de divindades que são criadas por Ele, espalhadas pelos mais diversos níveis da criação, e cada divindade tem objetivos específicos e variados. O principal desses objetivos é dar sustentação aos mundos e aos seres, tá? Levando eles à evolução. A quantidade de divindades existentes e criadas por Deus é infinita, irmãos. E por mais que nós não conhecemos todas elas, elas existem. As divindades são como, uma forma minha de falar isso, tá? As divindades são como generais de Deus encarregados de funções específicas dentro da criação, mas que sempre agem em nome dele, o nosso Criador, a divindade das divindades. Dentre as espécies de divindades existentes, e são várias, as divindades têm classificação, isso aí. Dentre as várias espécies de divindades existentes criadas por Deus, nós conhecemos algumas e que foram reveladas aqui para o plano material humano. Nós podemos citar os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, potestades, tronos, etc. São classes de divindades, todas elas criadas por Deus. Na Umbanda, de modo muito especial, se manifesta uma classe de divindades bem específica, que nós conhecemos como tronos. Isso mesmo, tronos. Na Umbanda manifesta-se uma classe de divindade chamada tronos, que são aqueles que são encarregados da evolução humana. Entendido? Encarregados da evolução humana. De eu, vocês e todos nós. Existem tronos dos mais variados níveis e subníveis. Mas nós começamos a falar, para melhor compreensão, a partir de um trono maior chamado Trono das Sete Encruzilhadas, que é aquele que rege o nosso planeta Terra. Existem tronos maiores, mas não nos convém falar nesse momento porque penso ser desnecessário. Vamos partir o nosso estudo a partir aqui do nosso ambiente planetário. Existe um trono planetário chamado Trono Planetário das Sete Encruzilhadas, que é o responsável e foi o responsável pela criação e preparação do nosso planeta Terra para receber os seus mais variados planos, dimensões, criaturas e seres. Lá para frente nós vamos falar sobre a gênese do planeta Terra e eu vou voltar a falar do Trono das Sete Encruzilhadas. Esse Trono das Sete Encruzilhadas, irmãos, é como se fosse uma coroa divina. Na apostila depois eu vou colocar uma imagem do Trono das Sete Encruzilhadas para vocês visualizarem melhor. É como se fosse uma coroa divina que se localiza sobre o nosso planeta, que depois que ele esgotou a missão de construir e preparar o planeta, ele desdobrou-se, por sua vez, em outros subtronos menores, em número de 7.
Subtronos, eu digo, mas não menos poderosos e importantes que o trono das sete encruzilhadas. Então eu vou repetir. O trono que administra, se assim podemos dizer, o nosso planeta Terra, chamado de trono das sete encruzilhadas, depois que cumpriu sua missão de construir, preparar o planeta Terra para receber todas as formas de vida, ele se desdobrou em outros 7 subtronos menores. Tá? Estes tronos ditos menores, eles podem ser polarizados e assentados, ou neles podem ser polarizados e assentados, tanto os orixás quanto os forem conhecidos. E aí está o ponto. Esses tronos menores, nestes tronos menores, estão polarizados e assentados divindades que nós chamamos na Umbanda Sagrada de orixás. Nesses tronos podem estar polarizados tanto os orixás quanto os forem possíveis e conhecidos, e até os desconhecidos e revelados, tantos quantos nós conseguimos nos relacionar. A Umbanda Sagrada, nesse ponto especial, trouxe uma grande revelação, que é aquela em que nos ensina que as 7 linhas de Umbanda, na verdade, não são 7 orixás, mas sim 7 vibrações ou sentinos divinos de Deus. Vou repetir, 7 linhas de Umbanda não são 7 orixás, são 7 vibrações ou sentidos divinos de Deus, pelos quais os orixás se manifestam na criação. Como nós, humanos encarnados aqui no plano natural humano, vivemos uma realidade dita sétupla, sim, nós somos seres sétuplos. Também 7 são os sentidos da vida associados às 7 linhas de Umbanda. E aonde podem ser inseridos uma quantidade infinita de orixás. Eu quero dizer com isso, em outras palavras, que os orixás eles se localizam dentro de uma dessas 7 vibrações, podendo inclusive haver o que nós chamamos de entrecruzamentos, que nós vamos estudar mais lá para frente. Mas afinal, Adriano, que vibrações ou sentidos são esses que você acabou de dizer que são 7? Então são 7 subtronos, que são desdobramentos daquele trono maior das 7 encruzilhadas que rege a coroa planetária da Terra. Eilos, estes são os 7 sentidos da vida, chamados de 7 tronos, e aonde estão assentados, polarizados, orixás. São eles fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Eu vou repetir: fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. São apenas nomes, poderiam ser outros, mas nós não temos dúvidas que são qualidades divinas, são sentidos da vida. Nestes 7 sentidos da vida, existem incontáveis divindades ou orixás que podem ser assentados ou polarizados. Isso mesmo. A questão é: adiantaria você, conhecer todos os orixás que se assentam em cada um desses sentidos da vida? Você, conseguiríamos nos relacionar com todas essas divindades de maneira correta? A minha essa resposta parece óbvia. Não. Nós precisamos sim, no mínimo, e na verdade, no mínimo de um pai e no mínimo de uma mãe polarizado em cada um desses 7 sentidos na vida, e com ele nós aprendermos a nos relacionar. Tá, Adriano, mas em que divindades ou que orixás são esses que estão assentados em cada um desses 7 sentidos da vida? Lembrando que cada um desses 7 sentidos da vida, ou tronos, repetindo, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, formam o que nós chamamos da Umbanda de 7 linhas.
E eu volto a dizer que 7 linhas, na verdade, não são 7 orixás, são 7 sentidos da vida. São 7 tronos ou subtronos que desdobraram-se do trono que construiu o nosso planeta Terra. Tá certo? Bom, há momentos em nossas vidas que nós precisamos nos relacionar com um pai. Em outros momentos, nós precisamos nos relacionarmos com uma mãe. Lembrando sempre que Deus se manifesta por meio de divindades masculinas e femininas, ora como pai, ora como mãe. Bom, feitas essas considerações, até aqui elencadas, vamos adiante. Eu peço, irmãos, esse assunto é complexo, que vocês voltem esse tema, voltem o vídeo, escutem quantas vezes forem necessárias para compreender. E se ainda assim não for possível, me perguntem, me mandem mensagem, coloquem no grupo do Facebook, coloquem no nosso grupo do WhatsApp para que a gente possa passar esse conteúdo assim com um nível de compreensão mínima. Bom, vamos adiante então. Dentro de tudo isso que a gente viu até agora, existem mais 2 conceitos que nós precisamos compreender. E esses conceitos são orixá universal e orixá cósmico. É só uma maneira da gente classificar. As palavras universal e cósmico aqui, elas devem ser ressignificadas, ou seja, não tem nada a ver com aquele significado que nós encontramos lá no dicionário. E isso é importante que a gente entenda. Eu vou repetir. Esta classificação de orixá universal e de orixá cósmico, ela é ressignificada para a Umbanda. Não tem nada a ver com aquele conceito que nós encontramos no dicionário. Não significa que um orixá universal rege todo o universo e que um orixá cósmico rege o cosmos. Não. Esqueçam esse significado encontrado no dicionário. O significado verdadeiro que nós devemos compreender aqui, eu vou dizer. Os termos, então, universal e cósmico, correspondem a 2 qualidades de divindades ou formas através das quais essas divindades se manifestam na criação e nas nossas vidas. Vamos lá. A gente diz que um orixá é universal quando ele é amparador e sustentador das ações positivas e virtuosas que nós temos em um determinado sentido da vida. Por exemplo, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, que eu acabei de falar. Então, quando nós estamos virtuosos na fé, no amor, no conhecimento e assim por diante, quem nos ampara é um orixá, uma qualidade de divindades que sustenta esse sentido da vida. Esse tipo de orixá é chamado de orixá universal. Eu vou repetir. Orixá universal é aquele que ampara e sustenta um sentido da vida quando nós estamos virtuosos e equilibrados nele. Se nós estamos virtuosos na fé, nós estamos sendo amparados e sustentados por um orixá. Se nós estamos desequilibrados na fé, exemplificando, nós seremos atuados por um outro tipo de orixá, que é o cósmico. E aí, este é o ponto. A forma de agir de orixá universal e de orixá cósmico difere conforme a sua classificação. Bom, Adriano, e como o orixá cósmico age na nossa vida, já sabendo que o universal é o amparador e sustentador? O cósmico, por sua vez, a sua ação dele, ela é reparadora e retificadora dos desequilíbrios e negativismos. Eu utilizei o exemplo da fé agora há pouco. Se nós estamos virtuosos e equilibrados na fé, nós estamos amparados e sustentados por um orixá universal, que na fé é Oxalá. Nós vamos ver isso mais à frente. Porém, entretanto, se nós estamos desequilibrados na fé, nós estamos pegando, por exemplo, como exemplo, o sentido da fé. Quem vai atuar é um orixá com uma qualidade retificadora.
reparadora. E a essa divindade nós damos o nome de orixá cósmico. Então, nesse caso, a divindade cósmica, ela atua ativamente na nossa vida, nos redirecionando para novos caminhos e mudanças de ação ou comportamento. Ou seja, a divindade cósmica, ela nos ajuda a retornar ao eixo positivo. Vocês compreenderam essa noção de orixá universal e orixá cósmico? O orixá universal, ele nos ampara, nos sustenta quando nós estamos positivados e equilibrados em um dos 7 sentidos da vida, enquanto que o cósmico, ele nos retifica, ele nos redireciona para que nós retornemos ao nosso eixo na fé, no amor, no conhecimento, na justiça, na lei, na evolução e na geração. Eu vou dar um outro exemplo. No campo do amor, que é um dos 7 sentidos da vida, onde estão polarizados e assentados 2 orixás. Eu vou só para exemplificar para vocês compreenderem, que é Oxum e Oxumaré. Oxum é orixá universal, portanto amparador e sustentação do amor em todas as pessoas ou para todas as pessoas que estão equilibradas nesse sentido. E Oxumaré, ele é corretivo, ele é retificador para aqueles que estão desequilibrados no campo do amor. Oxumaré é ruim, Adriano, então, trocando em miúdos, não. Oxumaré é retificador, assim como todos os outros cósmicos. Eles nos auxiliam a nos retornarmos ao nosso eixo positivo, magneticamente falando, para que nós possamos continuar evoluindo nesse sentido da vida. Porque o grande objetivo da Umbanda é fazer que, em cada um desses 7 sentidos da vida, a gente consiga evoluir. E para isso nós temos no mínimo um pai e uma mãe em cada um desses 7 sentidos para nos ajudar. Então, em cada sentido da vida, em cada trono, que foi uma subdivisão, um desdobramento do trono da 7 encruzilhada, nós temos orixás universais e orixás cósmicos. Nós temos orixás masculinos e femininos, que todos eles são desdobramentos de Deus. Vamos a eles. Só a classificação. No trono da fé, nós temos Oxalá e Logunã, sendo que Oxalá é universal e Logunã é cósmica. Oxalá ampara na fé e Logunã retifica na fé. No amor, citados anteriormente, Oxum e Oxumaré. Oxum é universal, Oxumaré é cósmico. Oxum ampara, Oxumaré retifica sempre que estivermos desequilibrados no campo do amor. Conhecimento, nós temos Oxóssi e Obá, sendo que Oxóssi é universal e Obá é cósmica. Oxóssi nos ampara no conhecimento e Obá nos retifica quando estamos desequilibrados. Na justiça, nós temos Xangô e Oroiná. Xangô é universal, é amparador, e Oriná é cósmica, retificadora. No sentido da lei, nós temos Ogum e Iansã, sendo que Ogum é universal, é amparador, e Iansã é cósmica, retificadora, ela é redirecionadora no campo da lei e da ordenação. No campo da evolução, nós temos Obaluaê e Nanamburoquê, sendo que Obaluaê é universal, sustentador da evolução, amparador, e Nanamburoquê é cósmica, retifica, nos reconduz ao eixo positivo sempre que estivermos desequilibrados no campo da evolução. E por fim, no trono, no sentido da evolução, nós temos Iemanjá e Omulu. Lembrando que Iemanjá é universal, amparadora, sustentadora da geração, e Omulu é cósmico. Em outras palavras, ele é retificador dos desequilíbrios no campo da geração. Percebam então, irmãos, que uma vez que nós saibamos e conhecemos a forma que os orixás atuam em nossas vidas, nós temos condições de, nos relacionando de forma correta com eles, poder obter as vantagens, e quando eu falo em vantagem, no bom sentido e não no pejorativo, aprender a nos relacionar com essas divindades, evocá-las, oferendá-las corretamente, para que nós possamos, através dessas energias, vibrações e tronos, poder evoluir em cada um desses 7 sentidos da vida. Tá bem?
São 21 horas. Eu vou deixar por hoje que vocês digiram um pouco esse conteúdo. Eu peço, por favor, que vocês voltem esse vídeo, escutem ele de novo, tá? Principalmente a questão da desumanização de Deus e de todas as possibilidades e variáveis de que ele tem de se manifestar na criação por meio de divindades e, em especial na Umbanda, por meio de tronos, que é uma classe específica de divindades. Que nós temos um trono maior regente do nosso planeta, chamado Trono das Sete Encruzilhadas, que depois que esgotou a sua capacidade de criar o planeta, os diversos planos da vida, ele se desdobrou em 7 subtronos menores, que são desdobramentos de 7 sentidos da vida, repetindo, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, nos quais estão polarizados e assentados 2 classes de divindades, cósmicos e universais, que eu acabei de falar quais são. Relembrando, no trono da fé nós temos Oxalá e Logunã, no trono do amor, Oxum e Oxumaré, no trono do conhecimento, Oxóssi e Obá, no trono da justiça, Xangô e Oroiná, trono da lei, Ogum e Ansã, evolução, Obaloaê e Nanaburoquê, e geração, Iemanjá e Omulu, sendo que os primeiros que marcam a linha são tidos como universais, amparadores, sustentadores daquele sentido, e os segundos são chamados de cósmicos, retificadores dos desequilíbrios em cada um desses 7 sentidos. Vou deixar vocês digerirem isso, peço encarecidamente que que assistam esse vídeo de novo, postem as suas dúvidas para que a gente possa, dessa forma, sedimentar esse conhecimento. Nem todos os segmentos da Umbanda tratam a parte das 7 linhas, a parte da teogonia, com essa particularidade que a Umbanda Sagrada faz. E é a Umbanda Sagrada que nós estamos estudando. Tá bem, irmãos? Vamos voltar aqui ao nosso grupo. Nós estamos com 8 irmãos aqui. Irmão Marcelo, concordo. Ok. Carlos Wagner está perguntando se alguém está conseguindo assistir. Acho que sim, irmão. Por que tu não está conseguindo, Carlos? Bom, lembrando que o vídeo vai ser disponibilizado depois, ele vai permanecer no grupo, ele vai permanecer no nosso site www.aranaua.com.br, no nosso canal no YouTube, Aranaua Templo Escola, tá? Na nossa fanpage também, Templo Escola de Umbanda Aranaua, e aqui o vídeo vai permanecer ativo também para os irmãos assistirem quantas vezes quiserem, tá bom? Então eu vou desejar uma boa noite para todos, uma excelente noite, aliás, um bom fim de semana. Aqui no sul, assim como de resto, eu acho que a maioria do Brasil, muita chuva. Nós estamos aí há mais de semana com muita chuva. Rogamos a Deus, nosso Pai Olorum, grande arquiteto do universo, que dê uma folga para nós com essa chuva aí, para que a gente possa restabelecer muita gente desabrigada, muita gente atingida. Tá bem, irmãos? Uma boa noite, repetindo, que Pai Oxalá abençoe a todos nós, agora sabendo que ele é o regente polarizado no trono da fé, não é? Orixá universal do trono da fé. Pai Oxalá abençoe a todos, uma boa noite, até a semana que vem, não é? Nós já estamos em junho. Semana que vem, deixa eu pegar o calendário aqui, junho, na próxima quarta-feira, dia 7, às 20 horas, 7 de junho, meio do ano, passou muito rápido, estamos aqui então, estaremos em retorno aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre Umbanda Sagrada, tá bem? Uma boa noite a todos, agora fica aí a vinheta de encerramento, perguntas, de novo. Assistam de novo o vídeo para tirar dúvidas e coloquem no grupo, porque é importante que a gente não fique assim com nenhuma dúvida a esse respeito, tá bem? Um abraço a todos aí e até mais. Tchau, tchau.